Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Café Cidade para mais um vídeo sobre pensadores urbanos. Hoje eu vou continuar explorando aí alguns conceitos que o Le Corbusier pensou sobre as cidades. Lembrando que no vídeo anterior eu fiz, sobre a carreira e conceitos gerais de arquitetura, design e também um pouco de urbanismo, pensados aí por Le Corbusier ao longo da sua vida. E como prometido, hoje eu separei alguns projetos que o Le Corbusier empreendeu na área do urbanismo para que a gente possa conhecer e também estudar um pouco. Então, sem mais demoras, eu vou para o vídeo, mas antes eu quero lembrar, se você ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva. Aqui a gente trata desses temas de urbanismo, das cidades e de arquitetura. Então, se esses temas também lhe interessam, você quer fortalecer aí este assunto no YouTube, se inscreva no canal e então vamos para o vídeo. Então, em 1922, Le Corbusier apresenta um projeto conceitual, utópico e teórico que ele veio chamar de Vila Contemporânea. E neste projeto ele desenvolve baseado em alguns preceitos, que eram o descongestionamento dos centros das cidades, o aumento das densidades urbanas, a ampliação dos meios de comunicação e também a ampliação de áreas verdes disponíveis para os cidadãos. Assim, a cidade contemporânea seria dividida em zonas funcionais, onde no centro dela haveria 24 torres em formato de cruz e estruturada em aço e vidro, que demarcariam ali o distrito comercial. No meio delas, Le Corbusier implementou uma grande plataforma onde pousariam táxis aéreos, pois já neste momento a indústria da aviação já garantia que seria possível fazer uma aeronave que pousasse e subisse de uma maneira vertical com segurança. Então a cidade já haveria a previsão para a utilização dessa tecnologia de transporte, que seria o helicóptero, né? Chegando nesta plataforma, que ficaria no ponto zero ali da cidade, teriam vias com grande extensão e também de uma grande largura de calhe, de aproximadamente 36 metros de caixa de via ali, o que daria em torno de 12 pistas que chegavam e saíam no centro desta cidade. Aos pés dessas torres, que ele chamava de arranha-céus, Le Corbusier previu um grande espaço aberto com vários jardins e parques e algumas construções de altura baixa, onde ficariam ali a parte mais de lazer e mais comercial, que o público teria um contato mais direto. Bares, restaurantes, cafés, teatro, ópera, então todos distribuídos ao longo deste parque. E, claro, muitas áreas para estacionamento, quer seja a céu aberto ou mesmo edifício, garagens, né, edifício para armazenar os veículos. A oeste desta cidade, o Le Corbusier situou ali os edifícios públicos e institucionais, então seria prefeitura, museus, escola, hospitais, e também aonde ele localizou o que ele vem chamar de jardim inglês, né, o parque inglês, que era um parque verde, uma área verde destinada ao oeste, com um paisagismo inglês, mas que também serviria como um estoque de terra urbana para prever já a expansão deste centro, que estava demarcado pelas torres. Caso a cidade viesse a crescer, ela teria esse estoque de terra, ela cresceria então sobre esse parque. Para leste do centro, ele localizou então toda a zona industrial, distrito industrial, e aí toda a infraestrutura também que daria ali apoio para o funcionamento das indústrias. Então tinha um cais de porto para recebimento, né, e para escoamento da produção maciça. Tinha também uma estação ferroviária, onde chegava uma linha ferroviária para usar essa logística de transporte industrial, tudo localizado a leste da cidade.
A norte e a sul, então, desta cidade, ele dividiu ali entre o que ele chamou de habitações urbanas, que eram habitações com um pouco menos densidade, e com parques que fariam em torno de todo este centro, desta cidade módulo principal, como se fosse um cinturão verde, e dividiria então esse espaço com cidades satélites, que seriam aí cidades jardins pensadas, né, no sentido de, e ainda naquele conceito de uma cidade-jardim situada nos subúrbios de grandes polos. Então faria esse cinturão verde aí como um isolamento ambiental deste núcleo central para as cidades jardins que ficavam em torno, que dava aí um formato, né, de uma cidade radial e concêntrica, né, tendo esse centro como a maior importância no projeto. Então a população ela ficava dividida massivamente nessa área mais de cidades-jardim, ali estaria concentrada a maior parte da população. Um outro percentual um pouco mais baixo nas unidades de habitação urbana, que ele chamou, que seriam nesses outros terrenos mais a norte e mais a sul, e ainda uma concentração de população nas torres centrais, onde teria ali a área de serviços, digamos, e a área comercial demarcada principalmente nessas 24 torres em formato de cruz. Então, o Le Corbusier difunde essas suas ideias da cidade contemporânea por toda Paris e toda a região influente ali das principais cidades europeias, mas ainda lhe faltava uma proposta mais realista, né, para um local mais real, uma vez que esse projeto da cidade contemporânea era um projeto utópico conceitual, né, não havia uma geografia, um local específico com problemas reais que ela poderia, né, abrigar no quesito topográfico, geográfico, climático. Então, ele pegou o que seria o de mais ideal e centrou neste plano. Então, ao discursar muito e divulgar muito essas suas ideias, ele vai até os grandes industriais do ramo automotivo da França para divulgar o seu plano e buscar até mesmo ali um certo patrocínio para o desenvolvimento da sua ideia num sítio, né, num local real. Então ele oferece aí aos responsáveis pela indústria da Citroën e da Peugeot, mas estes se recusam a financiar e, digamos assim, a embarcar nesta ideia, mas até que Gabriel Voisin, que também era um industrial do ramo automotivo, ele ouve as ideias e acaba se interessando, acha interessante em ver uma Paris cortada por autopistas, né? Porque isso daria ali um maior aquecimento e uma maior venda para os seus produtos, que era o automóvel. Voisin então contrata Le Corbusier para o desenvolvimento de um plano, que, né, ficou conhecido como Plano Voisin, que traz duas novidades para a cidade de Paris, que é a divisão da cidade em dois setores: o setor industrial e comercial e o setor residencial. Então, neste plano de Le Corbusier, ele destruiria toda a cidade, toda uma região da cidade localizada ali a norte das margens do rio Sena, para a construção para a implementação, digamos assim, real dos seus conceitos da cidade contemporânea. Este plano, então, era uma vila contemporânea, né, uma cidade contemporânea e reduzida em miniatura para esse terreno aí de estudo que Le Corbusier estava tratando. E ele teria, ao invés de 24, como no plano original lá da Vila Contemporânea, ele tinha 18 torres de 200 metros de altura, e elas tinham ainda esse formato cruciforme, mas já apareciam ali alguns adendos, né, neste formato que inicialmente era mais puro em forma de cruz. Ele já tinha mais alguns adendos, provavelmente devido aí ao avanço dos estudos e da melhor forma de uma habitação num ambiente como esse, né? Então o Le Corbusier foi desenvolvendo até esse desenho em planta da torre, que, né, ao ter toda essa multiplicação para chegar a 200 metros de altura, chegou a este formato.
E então, em suma, todo o plano da Vila Contemporânea foi sintetizado aí neste plano Voisin e compilado para ser mostrado à sociedade parisiense. E além de toda aquela forma que eu já expliquei no projeto anterior, de que é a cidade contemporânea, né? Então não há muita diferença entre o plano Voisin e a cidade contemporânea com relação um pouco à redução dos espaços. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para a Fundação Le Corbusier, onde tem um texto e que o Le Corbusier, que seria o memorial ali justificativo do projeto, o Le Corbusier fala o porquê, né, ele implanta e todo o benefício que a cidade teria com a implantação desta cidade, né, do plano Voisin, que seria dessa cidade contemporânea aplicada a Paris. O projeto foi muito criticado e, naturalmente, que ele não foi implementado, mas foi um grande ensaio aí sobre esses conceitos que ele vinha desenvolvendo já há alguns anos, até que conseguiu aí o patrocínio para desenvolver esse plano para um local específico. Então, após duras críticas sobre o plano Voisin, e depois também das suas viagens que ele fez à América do Sul, conforme nós vimos no vídeo passado, por volta ali de 1929 e 1930, e também de alguma experiência que ele teve na União Soviética, fazendo ali a crítica a alguns concursos de urbanismo, o Le Corbusier entra para o movimento sindicalista em 1930, e em 1931 ele publica um manifesto ali onde ele propõe uma reforma social por meio do urbanismo. E nesta reforma ele propõe que o homem deve se reconectar com o meio ambiente de uma forma coordenada e correta. E de acordo com ele, nesse plano urbanístico que ele estaria apresentando ali, seria esta forma a mais correta. E a este plano ele chamou de Ville Radieuse, ou a cidade radiante. Diferentemente já agora da cidade contemporânea, então ele pega todo aquele estudo e aquele desenvolvimento intelectual que ele teve ali na vila contemporânea, na cidade contemporânea, e ele começa a aperfeiçoar e até que ele elabora o plano da cidade radiante. E diferente já da cidade contemporânea, ele já não pensa mais a cidade de uma forma radial concêntrica, né? Ele já pensa uma cidade quase que com as ideias de uma cidade linear. Então, o que ele faz? Ele divide a cidade como se fosse a abstração de um corpo humano. Então, é possível ver onde ficaria o setor da cidade, olhando a cidade em planta, né? É possível ver onde seria ali o setor onde teria uma cabeça, onde teria a coluna da cidade e onde teria os membros, né, os braços e as pernas. Então, assim, ele divide esquematicamente a cidade, já numa proposta totalmente desconexa já dessa cidade que viria desde o início lá, como a gente viu em vários vídeos anteriores, né, de que a cidade foi crescendo em formas de anéis inicialmente, é, com o crescimento do comércio nos burgos, né, e depois a criação de muralhas e o rompimento dessas muralhas, a cidade extravasando, e os planos de requalificação urbana, sempre pensando ela nesta forma de radial concêntrica, tendo ali o centro comercial como o ponto de convergência de todos os fluxos da cidade. Então, o Le Corbusier, nesse momento, rompe com isso. É por isso que se diz que é um pouco das teorias da cidade linear lá do Soria e Mata. Contudo, ele esquematiza a cidade utilizando a setorização, também ideias já de Tony Garnier, que já era uma pessoa, um influente para ele, de setorização urbana, e dando aí essa forma humanoide, digamos assim, para a planta da cidade, né? Com cabeça, coluna e membros, e ao longo disso ele distribui esses setores e esquematiza essa cidade radiante. Construtivamente, então, Le Corbusier pensa em edifícios com um gabarito de uma densidade relativamente alta para os padrões da época, e esses edifícios eles eram erguidos do solo, já utilizando aquelas suas estratégias, né, dos 5 pontos da arquitetura, então do edifício sobre pilotis. Então todos esses edifícios ficavam ali sobre o solo, sobre pilotis,
e eles se desenvolviam em forma de fita, então teria aí mais um ponto do urbanismo moderno, digamos assim, que é o edifício em fita, um edifício de uma grande extensão que se desenvolve sobre o terreno e elevado do solo. Então esse edifício ele não fica limitado mais à quadra onde ele, digamos assim, ortodoxamente ou, né, tradicionalmente ficaria, com quadras e ruas, mas esse edifício pode, como ele está suspenso do solo, né, e sob pilotis, ele pode passar de uma quadra por outra por cima das ruas e então pode aí extravasar esses limites que eram bem delimitados pela rua até então. A cidade de Le Corbusier fica, digamos que, flutuando sobre o sistema viário. E também nesses edifícios ele prevê também mais de um dos seus pontos da arquitetura moderna, que é o terraço-jardim, o terraço visitável. E na sua concepção de cidade ideal agora para a cidade radiante, o pavimento térreo todo é público. Então as pessoas podem atravessar de uma quadra por outra, por baixo dos edifícios, sem nenhum constrangimento, pois é uma área pública, o que é privado, o que é da propriedade privada, é apenas os apartamentos que ficam nesses edifícios ou as salas comerciais. Este plano também se diferenciava da cidade contemporânea, pois ele olhava um pouco mais para as classes que eram as classes menos ricas, né? Mas digamos assim as classes mais pobres, mas né, seriam o que a classe média baixa considerada aí que a gente tem o entendimento de hoje, porque eram edificações mais baratas, de mais fácil aquisição eram unidades habitacionais, né, que seriam mais fáceis de ser adquiridas por essas classes. Ele previa aí uma certa estrutura de lazer direcionada mais a este público, ao contrário lá da Vila Contemporânea, onde ele tinha em mente de que esta cidade pensada era a cidade para a elite. Então ficaria ali os engenheiros, os advogados, a elite, os industriais, habitando essa cidade principal, que era essa cidade contemporânea, né? E as classes de trabalhadores, do proletariado, que era entendido assim, ela ficaria circundando a cidade aí para além dos subúrbios. Mas já na Vila Contemporânea, até por essas experiências todas em outros países, ele traz essa visão de que é necessário integrar e ter um pouco mais esse pessoal da classe média, entendendo assim, habitando esses locais, então esse plano traz, digamos, essa novidade. E era um plano do qual ele se orgulhava bastante, principalmente pelo fato de que essa preocupação com o ambiente e com as áreas verdes, sempre lembrando que todo esse pensamento urbano desse pessoal do início do século XX, eles tinham muito fresco na sua memória as tragédias sanitárias que ocorreram no ano de 1850, ao longo do século XIX quase inteiro, né, de epidemias, de doenças que eram oriundas a não ter ali um saneamento básico nas cidades e não ter ali os quesitos mínimos, né, para a habitação de uma grande quantidade de habitantes, né, de humanos junto, que traziam com eles doenças e hábitos que eram hábitos que não eram salutares. Então havia toda essa preocupação sempre, inclusive em próximos vídeos, daqui um tempinho mais, eu quero explorar aí o início da urbanização brasileira. Eu fiz até 3 vídeos contando como os primeiros núcleos habitacionais, núcleos urbanos foram surgindo no Brasil, né? Aqui há uma diferença de conceito entre núcleos urbanos e urbanização, né? Mas eu parei ali então com o fim do ciclo do café e etc, para poder a gente abordar mais esses planos de como o pensamento urbano foi surgindo no mundo. Mas mais para frente eu quero abordar justamente como a urbanização se deu aqui no Brasil, nas cidades mais populosas, etc. E também havia já aqui no Brasil essa preocupação sanitarista, né? De como as cidades iriam lidar e resolver com esses problemas sanitários. Esse com certeza era um grande problema. E na mente de Le Corbusier, espaços arejados, áreas verdes, insolação, ventilação natural, isso era de suma importância. Então, por isso, tanto essa preocupação com
as habitações, as construções, os locais de convívio humano abertos para parque, abertos para áreas verdes, abertos para iluminação, insolação, né? Não só do Le Corbusier, mas vários outros pensadores aí urbanos dessa época, mas né, neste vídeo especificamente de Le Corbusier. Então ele se orgulhava muito desse projeto ter aí ocupado de área construída, a projeção de área construída, apenas 12% do terreno, né, um terreno, um exemplo de 1.000 metros quadrados, ele construiu em projeção somente 120%, 120 metros quadrados de área construtiva, né, só tentando dar uma explicação mais numérica. Mas o terreno era muito maior, o plano era muito maior. E ele também fazia a ressalva de que, como os prédios estavam sob pilotis e tinham o terraço visitável, né, o que seria o terraço jardim, e o térreo sob pilotis era público também, então o terreno estava, além de ter essa construção aí de 12%, mas ele ficava 100% disponível para a população e 100% usável como um espaço verde ao ar livre. Então, o Le Corbusier difunde bastante essas ideias da Vila Radiante no terceiro Cian, principalmente, de maneira que o quarto Cian é especificamente sobre a cidade funcional, aí já no embalo desse pensamento. Mas como eu falei para vocês no vídeo anterior, vou reforçar agora, no próximo vídeo eu farei especificamente sobre os Cians, que é o Congresso, né, Internacional de Arquitetura Moderna. Então eu quero abordar mais profundamente todo esse quarto Cian e o terceiro e o quarto Cian, e depois também o desfecho dos Cians. A gente vai falar no próximo vídeo. Então, depois de décadas de pensamento, de divulgação de estudos, de conceitos dos Cians, e né, depois de atravessar aí a Segunda Guerra Mundial, Le Corbusier chega na década de 1950 e a partir daí do final da guerra, no que é considerado o período pós-guerra de Le Corbusier, ele começa a ter a oportunidade de desenvolver aí projetos que são concretos, que não só são concretos como projeto, né, para um local específico e real, mas projetos que vêm aí então a se materializar, né, ou seja, a serem construídos. Teve a unidade de habitação de Marseille, que eu também falei, inclusive expliquei sobre o brutalismo, e que começa a ser expresso por Le Corbusier, e ele se expressa, né, com essa linguagem mais brutalista muito nesse projeto das unidades de habitação. E também Le Corbusier é chamado para desenvolver o projeto de uma cidade na Índia, chamada Chandigarh. Então, a cidade de Chandigarh era, digamos, a menina dos olhos, ali a cidade dos sonhos do primeiro-ministro indiano, Jawaharlal Nehru, que a Índia era um país que tinha conseguido ali a sua independência da Inglaterra, não muito distante deste período. Então ela estava tentando dar um salto civilizacional e empreender numa nova arquitetura, num novo urbanismo, para colocar ali então, né, este marco na história do país. Já havia um plano, um master plan, né, um plano mestre para a cidade de Chandigarh, desenvolvida por um urbanista chamado Albert Meyer e por toda a sua equipe, né? E então ali alguns dos funcionários, né, e do pessoal de apoio do governo, digamos assim, que estavam mais antenados com o que acontecia na matéria de urbanismo no mundo, indicam para o primeiro-ministro a contratação de Le Corbusier para desenvolver esse plano. Então também na descrição eu vou deixar o site para a cidade de Chandigarh, onde tem a história mais detalhada e completa do que eu possa, né, devido ao tempo, explicar aqui detalhadamente aqui no vídeo. Mas de acordo com a cidade, o plano de Le Corbusier ele não se diferencia do Meyer. Ele tem ali uma semelhança muito grande. A única coisa que fica diferente é que o plano de Meyer ele usa mais a curva para fazer o desenho da cidade, mas o Le Corbusier ele deixa a cidade já digamos que numa divisão, né, olhando em planta da cidade, já mais com linhas retas e ruas que fazem ali um desenho de malha ortogonal.
Como as ideias de Le Corbusier foram importantíssimas, né, desde lá do Quarto Cian, na divulgação da Carta de Atena, né, a cidade radiante muito publicada e as ideias muito difundidas, os planos eles tinham ali um conceito um pouco mais similares, né, destes arquitetos que pensavam o urbanismo a esse momento. Então o Le Corbusier planeja a cidade, né, pega esse plano de master do Meyer e vai desenvolvendo ali ao seu modo. E a gente observa na própria cidade a ideia da cidade radiante, onde está dividido a cabeça, né, onde ele situa no que se fosse a cabeça, esquematicamente implanta da cidade, as áreas dos edifícios governamentais, né, ou seja, então nesta simbologia de que na cabeça ficaria o pensamento da cidade, né, onde é tomada as decisões, onde é apontada a direção para que a cidade se desenvolva. Então, no corpo da cidade é onde situava-se o coração da cidade, que propaga, né, ali os fluxos, né, na visão de enxergar a cidade como um corpo humano, né, o fluxo sanguíneo, e para onde converge também o sangue, trazendo o oxigênio ali sendo bombeado então nesse coração. Então, ou seja, né, na linguagem mais urbana, o comércio da cidade e os serviços da cidade ficariam ali nesse corpo, rodeados por áreas urbanas e por parques em todo esse corpo que ele denominou ali coração da cidade. Os membros da cidade, os membros superiores, seriam ali onde é enxergado os setores estratégicos da cidade, que seria o setor industrial e o setor universitário, cada um de cada lado. E a base da cidade, ela previa ali uma expansão, que é para onde a cidade poderia crescer, e fundamentada dela lá no pé por toda a infraestrutura ferroviária, que faria a ligação da indústria pela base da cidade, ligando com outras ramificações ferroviárias ao longo do país, né, saindo por todo esse escoamento industrial e toda a chegada de pessoas, enfim. Então o plano estava estruturado esquematicamente dessa. Então, devido às condições socioeconômicas da população, da cidade e do país, o Le Corbusier dividiu e substituiu, na realidade, os prédios que eram mais altos, né, que tinham uma predominância vertical com uma altura maior, por prédios mais baixos de altura, né, um pouco menor e com uma predominância mais horizontal, para facilitar a construção e até mesmo a manutenção futura. E também as condições econômicas fizeram com que o projeto fosse desenvolvido em duas etapas, sendo que na primeira etapa foram desenvolvidos os setores de 1 a 30 e na segunda etapa mais 17 setores nesta área que ficavam ali, né, esquematicamente da cidade, olhando a parte inferior dos membros inferiores, digamos assim, da cidade. Então ficou previsto uma expansão da cidade com mais 17 setores ali para baixo. E então neste projeto é implementada uma ideia que já vinha sendo trabalhada e discutida por vários pensadores urbanos, inclusive por Le Corbusier, e ele implementa nesse projeto que seria a unidade básica de planejamento, que nada mais é do que um bairro de aproximadamente 800 metros por 1.200 metros, que seria fechado, né, uma unidade básica, e esse bairro seria autossuficiente. O que quer dizer que ele teria ali residências e teriam usos para que essas residências pudessem funcionar, né, um mercadinho, panificadora, farmácia, lojas, serviços, né, mais cotidianos, né, não tão requintados, né, não teria um hospital, por exemplo, ou né, serviços especializados de saúde, nem órgãos ou de instituições públicas, um exemplo, fórum, não haveria nada disso no bairro. Mas para que a vida do bairro acontecesse, teria previsto então esses locais. Esse seria um módulo que seria um dos setores, né? Então, nessa primeira etapa, como eu falei para vocês, que foram desenvolvidos ali 30 setores, seriam aproximadamente 30 módulos, tirando os primeiros módulos lá, que eram os módulos governamentais mesmo, institucional, mas esses módulos mais ali do corpo, né, do heart, do coração da cidade, eles tinham esta linguagem com mais interligado no sistema viário, que a gente vai visualizar mais à frente,
Então, essa já era uma ideia trabalhada de unidade básica de habitação, já trabalhada já há uns 20, 25 anos por outros pensadores, e o Le Corbusier consegue implementar já então nesse plano para a cidade de Chandigarh. Em geral, a organização da cidade seguia os princípios da cidade radiante e da Carta de Atenas, onde esquematicamente visualizamos a figura humana na planta da cidade. Na cabeça ficava o centro de comando, onde situava os prédios da administração pública. O centro da cidade é onde fica o seu coração, para onde correm as principais artérias, ou seja, as vias principais da cidade, e para onde converge o comércio e os serviços. Ele fica no meio de onde é considerado o corpo ou a coluna da cidade, que era composto das unidades básicas de planejamento. Em cada um dos membros superiores da cidade ficavam os usos estratégicos para o desenvolvimento urbano. A sudeste, o setor industrial, e a noroeste, o setor universitário. As pernas e os pés da cidade seriam os locais para onde a expansão e parques, e também a ferrovia, para onde a cidade poderia e estava planejada para crescer. Vimos que o sistema viário considerava as principais vias como se fossem as artérias urbanas, e foi nessa ideia que Le Corbusier definiu os 7 Vs da circulação, classificando-as assim o sistema. As V1 seriam as vias arteriais, as principais. As V2 seriam consideradas avenidas. As V3 seriam vias delimitadoras de setor, que circundariam as unidades básicas de planejamento. V4 seriam as ruas de comércio. V5 seriam as ruas de bairro. V6 seriam as ruas de acesso às unidades básicas de planejamento. E V7 seriam ciclovias e faixas para pedestres. Em sua essência, o plano visava preservar intacta as funções originais de cada uma deste tipo de vias. E para isso, haveria rígidas regras para o uso do sistema. Por exemplo, os carros poderiam entrar nas unidades básicas de planejamento ou os setores em apenas 4 pontos, e eram no meio destes setores. Nos 4 cantos das unidades básicas de planejamento haveriam rotatórias, onde era proibido parar para dar fluência ao tráfego. Haveria um ponto de ônibus 200 metros após cada rotatória, próximo à entrada de pedestres e carros em cada setor. Deste modo, o tráfego intenso de veículos ocorreria apenas pela V3 que circundava cada setor, com a ideia de que nenhuma porta se abrisse em uma V3. Os ônibus poderiam circular nas V4, que eram as vias comerciais que conectavam os setores contíguos, mas não poderiam circular no interior dos setores. Então, além do Master Plan, do plano urbano e todas essas diretrizes, o Le Corbusier também projetou ali vários dos palácios governamentais, né? Mas, né, como o foco aqui é mais o pensamento urbano, o que mais nos interessa nesse projeto é como todo o pensamento que ele desenvolveu ao longo aí de 3 décadas ficou condensado e, enfim, materializado numa cidade, e assim foi executado, né? E como isso também veio influenciar vários outros projetos pelo mundo que nós veremos mais adiante. E o próprio plano de Lúcio Costa, se a gente analisar, pessoal desenvolvido para Brasília, né, o projeto piloto, ele leva muito desses conceitos, né? Se a gente parar para analisar tudo que foi exposto do pensamento de Le Corbusier, a influência foi grande.
para Lúcio Costa. E é natural que a cidade de Brasília ela não tem não é esquematizada na forma em planta, né, de uma figura humana, com a cabeça, os braços, o corpo. Mas ela é esquematizada no formato de um avião, né? Então, isso todos sabem, né? Tem ali o eixo monumental e tem o eixo que forma a asa sul e a asa norte, né? Então, onde ficaria ali a cabine de comando do avião onde tem ali a Praça dos Três Poderes, e a partir dali se desenvolve toda essa coluna do avião com a esplanada dos ministérios, aí aonde seria o entroncamento das asas com o eixo monumental, tem ali a rodoviária, né, que era um ponto nevrálgico ali importante. Hoje também tem uma estação de metrô, da linha que liga o metrô com a rodoviária interestadual. Então, isso desenvolve mais ao fundo, lá para o Memorial JK e para o estádio Mané Garrincha. Então, todo esse pensamento estruturado dessa maneira, setorizado com as superquadras, com a hierarquia viária, ela vem, né, de um pensamento, não saiu do nada, ela vem desse período todo de desenvolvimento do pensamento urbano da cidade voltada para o automóvel, porque lembramos que o desenvolvimento urbano a partir do início do século XX, ele tinha que lidar com esse advento tecnológico que foi o automóvel, né? E eu acho que todos concordam, inclusive urbanistas pós-modernos concordam com isso. Contudo, esse pensamento mais corbusiano, digamos assim, ele não só lidava com o automóvel, como ele dava a preferência ao automóvel, né? Mas isso tudo é um assunto para novos vídeos. O que importa neste vídeo foi ver esses projetos todos do Le Corbusier relacionados ao meio ambiente, ao meio urbano, né? E em relação com o meio ambiente também. E nos próximos vídeos a gente vai explorando aí como as coisas se desenvolveram aí para a segunda metade do século XX, o pensamento pós-moderno do urbanismo, e etc. No próximo vídeo falarei sobre os Siams, que também tem grande importância e grande influência nesses pensamentos. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para fortalecer o canal aí, né, a produzir mais conteúdos. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, né? Se gostou de conhecer esses 3 projetos. Se você já conhecia e gostaria de acrescentar mais algum conhecimento, pode colocar e usar e abusar do espaço dos comentários para aí colocar o seu conhecimento e incrementar esse conhecimento que a gente tem sobre as cidades. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui neste vídeo. Quero agradecer a todos por assistirem e até a próxima.